Acordei com uma sensação estranha hoje, mas coloquei um sorriso no rosto e comecei a preparar um bolo simples para minha sogra. Não somos próximas, nunca fomos, mas ela estava doente ultimamente, mal conseguindo andar segundo meu marido. E achei que seria um gesto legal aparecer com um presente no aniversário dela. Escolhi com cuidado as flores que comprei, tulipas amarelas, porque uma vez ela mencionou que gostava. Meu marido estava viajando a trabalho, então iria sozinha, mesmo. Enquanto dirigia até a casa dela, pensava em como seria bom se esse pequeno gesto pudesse diminuir a tensão entre nós. Talvez ela finalmente pudesse ver que eu não era a pessoa terrível que ela parecia pensar. Até coloquei aquele colar horroroso que ela me deu no Natal passado, só para mostrar que eu apreciava o presente. Estacionei em frente à casa dela, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Vai dar certo, pensei comigo mesma, ajeitando o cabelo no espelho retrovisor. Hoje vai ser diferente. Se eu soubesse o que estava por vir, teria dado meia volta imediatamente. Quando cheguei na porta, equilibrando o bolo em uma mão e as flores na outra, toquei a campainha. Nada. Toquei novamente e notei que a porta estava destrancada. Entrei devagar, chamando por ela. Dona Maria, sou eu, trouxe bolo. O silêncio era completo. Todas as cortinas estavam fechadas, dando um ar de abandono ao lugar. Coloquei tudo sobre o balcão da cozinha e comecei a andar pela casa, chamando por ela. O quarto estava vazio, a cama perfeitamente arrumada como se ninguém tivesse dormido ali por dias. O armário do banheiro estava aberto e vazio, sem medicamentos, sem produtos de higiene. Era como se alguém tivesse saído às pressas. Comecei a ficar preocupada, imaginando se algo havia acontecido com ela. Será que ela tinha caído e sido levada para o hospital? Por que meu marido não teria me avisado? Peguei meu celular para ligar para ele quando o aparelho começou a tocar na minha mão. Era uma chamada de vídeo. Quando atendi, meu coração gelou instantaneamente. Na tela do celular, vi meu marido sem camisa, usando óculos escuros, com um drink colorido na mão. Ao fundo, uma praia de águas cristalinas que reconheci imediatamente como Fernando de Noronha. Ele sorria de um jeito que nunca tinha visto antes. Não era um sorriso normal, tinha algo de cruel nele. E aí, chegou na casa da mamãe? Ele perguntou, dando uma risadinha. Antes que eu pudesse responder, a câmera virou e mostrou meu sogro, também de sunga e óculos escuros, acenando com um sorriso sarcástico. Olha quem está aqui também. Meu marido continuou, virando a câmera mais uma vez. E então eu a vi. Minha sogra. De pé. Andando normalmente pela areia, com um chapéu de palha e um biquíni, segurando uma caipirinha. Ela olhou diretamente para a câmera e disse com a voz carregada de desdém. Surpresa! Estamos em Noronha. Achou mesmo que te convidaríamos? Chegou a hora do troco, queridinha. Os três caíram na gargalhada enquanto eu ficava paralisada, segurando o celular com tanta força que meus dedos doíam. Achamos que você precisava de um tempo sozinha para pensar, disse meu sogro, e mais risadas. Desliguei a chamada imediatamente, sem conseguir dizer uma única palavra. Fiquei parada no meio da sala vazia da minha sogra, segurando o celular, o bolo ainda sobre o balcão, as flores começando a murchar no calor. Minha mente tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Não era apenas uma viagem sem me convidar. Era uma armadilha elaborada, planejada com antecedência. A doença, as mentiras, tudo para me fazer de idiota. Meu marido tinha dito que estava em uma viagem de negócios, quando na verdade estava curtindo uma praia paradisíaca com os pais. E aquela mulher que supostamente mal conseguia andar, estava desfilando pela areia como se nada tivesse acontecido. Senti meu estômago revirar. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede. Não conseguia respirar direito. Voltei para o carro em transe, deixando o bolo e as flores para trás. Enquanto dirigia de volta para casa, comecei a lembrar de pequenos detalhes. Sussurros entre eles quando eu entrava na sala, olhares estranhos, mensagens que meu marido escondia,
as viagens de trabalho, que se tornaram mais frequentes. Percebi que estavam me excluindo há muito tempo. Mas agora era diferente. Agora era escancarado. Dei meia volta e fui para casa, as lágrimas embaçando minha visão enquanto dirigia. Não conseguia parar de pensar nas risadas deles, na expressão de satisfação no rosto da minha sogra, no quanto tudo havia sido planejado para me humilhar. Quando finalmente cheguei em casa, notei um carro estacionado na entrada. Era o carro do meu cunhado, irmão mais novo do meu marido. Por um momento, pensei que ele também estivesse envolvido na armação e senti uma nova onda de raiva. Saí do carro batendo a porta com força e entrei em casa pronta para confrontá-lo. Ele estava sentado na sala com uma expressão constrangida no rosto. Diferente do irmão, sempre achei que ele tinha um pouco mais de caráter. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, deixando as chaves caírem sobre a mesa com um barulho seco. Ele olhou para mim, visivelmente desconfortável, e percebi que havia algo diferente em seu olhar. Não era deboche, era culpa. "Acho que você merece saber o que está acontecendo", ele disse, levantando-se. "Eles não sabem que estou aqui. Na verdade, acham que estou viajando a trabalho. De verdade." Ele me convidou para sentar e, com a voz baixa, começou a contar. "Minha mãe nunca esteve doente. Inventaram isso para manipular sua empatia. O plano começou há meses, quando ela decidiu que você não era boa o suficiente para o filho precioso dela." As palavras dele caíam como pedras pesadas no meu estômago. Segundo meu cunhado, minha sogra havia convencido meu marido de que eu era interesseira e que tinha prendido o filho dela em um casamento sem graça. Era um plano elaborado. Fingir uma doença para despertar minha compaixão, depois me humilhar, da forma mais cruel possível. "Eles queriam que você se sentisse estúpida por acreditar", continuou ele. "Minha mãe disse que você iria correr chorando para os seus pais depois disso, e nunca mais voltaria." Eu estava em choque, incapaz de processar tudo aquilo. Como meu marido, com quem eu dividia a cama, os sonhos, a vida, poderia participar de algo tão cruel? "Por que você está me contando isso?" perguntei, sentindo a garganta fechar. "Porque nunca concordei com o jeito que eles te tratam", respondeu ele. "E porque isso é apenas o começo. Eles planejam vender a casa quando voltarem e te deixar sem nada. A casa, claro. A maldita casa que estava no meu nome, mas que todos tratavam como propriedade da família dele." Antes de ir embora, meu cunhado tirou um pendrive do bolso. "Ela gravou tudo", ele disse, colocando-o na mesa de centro. "Queria guardar de lembrança para mostrar às amigas como colocou a nora no lugar." Depois que ele saiu, fiquei olhando para aquele pequeno objeto como se fosse uma bomba prestes a explodir. Parte de mim não queria ver o conteúdo, temia o quanto mais eu poderia me machucar. Mas outra parte, mais forte e mais furiosa, precisava conhecer toda a verdade. Respirei fundo e conectei o pendrive ao meu notebook. Havia uma pasta com vários arquivos de vídeo, todos com datas dos últimos meses. Cliquei no primeiro. Era minha sogra sentada na sala de jantar dela, falando para a câmera. "Diário da operação livrar meu filho daquela interesseira." Ela dizia rindo. Nos vídeos seguintes, ela detalhava cada passo do plano, desde fingir a doença até a viagem surpresa. Em um deles, meu marido aparecia ao lado dela. "Ela não tem ideia", ele dizia sorrindo. "Vai cair direitinho." Assisti a todos, um por um, sentindo cada palavra como uma facada. Em alguns, eles falavam sobre como eu era simplória, como eu tentava me encaixar na família e como achavam graça disso. Em outros, minha sogra fantasiava sobre como eu reagiria ao descobrir tudo, imitando-me chorando, fazendo vozes em falsete. O último vídeo era o pior. Gravado dias antes, mostrava os três, meu marido, minha sogra e meu sogro, brindando a libertação do meu filho. "Finalmente vamos nos livrar dela", dizia minha sogra, erguendo uma taça de champanhe.
E ficar com a casa também. Afinal, foi meu dinheiro que comprou, mesmo que esteja no nome dela. Desliguei o notebook tentando respirar. Senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Algo visceral que tomava conta de cada célula do meu corpo. Peguei um copo d'água na cozinha e o arremessei contra a parede, observando-o se estilhaçar em 1000 pedaços. Depois, desabei no chão, chorando convulsivamente. Tudo em que eu acreditava, todo o amor que pensei que existia, tudo era mentira. 3 anos de casamento, jogados fora. Liguei para minha mãe, mas quando ela atendeu, não consegui articular mais do que algumas palavras entrecortadas por soluços. Eles me fizeram de idiota, mãe. Ela imediatamente perguntou se eu queria que ela viesse me buscar, mas recusei. Algo dentro de mim havia mudado. A dor começava a dar lugar a uma determinação fria e calculista. Não, eu não seria a vítima nessa história. Não dessa vez. Depois de um banho longo e quente, onde chorei até não haver mais lágrimas, sentei-me novamente diante do notebook com uma xícara de chá forte. A raiva inicial havia dado lugar a uma calma perigosa. Foi aí que percebi algo crucial. A casa estava no meu nome. Completamente no meu nome. Lembrei da papelada que assinamos quando compramos o imóvel. Meu marido havia insistido para que ficasse assim por questões de segurança fiscal. Na verdade, ele nunca quis seu nome associado a nada que pudesse gerar impostos ou complicações legais. A ironia era deliciosa. A casa que eles planejavam vender para me deixar sem nada era legalmente minha, e eles nem sequer moravam oficialmente aqui. Meu sogro e minha sogra haviam vendido a casa deles para ajudar na compra da nossa, com a promessa de que morariam conosco temporariamente. Isso foi há 2 anos. Abri uma nova mensagem no meu celular e escrevi para os 3. Espero que estejam curtindo a viagem. Quando voltarem, não terão mais onde morar. Enviei sem hesitar, imaginando o pânico nos rostos deles quando lessem. Deixei o celular de lado e fui até o escritório, onde guardávamos todos os documentos importantes. Encontrei a escritura da casa, os contratos, tudo certinho, 100% no meu nome. Sorri pela primeira vez naquele dia. Em seguida, peguei novamente os vídeos do pendrive e os transferi para meu celular. Gravei um vídeo curto de mim mesma assistindo às gravações da minha sogra, sem dizer uma palavra, apenas deixando que se vissem através dos meus olhos. Mandei para o grupo da família do meu marido, tios, primos, todos aqueles que sempre me olharam de cima para baixo, como se eu não fosse digna. Não acrescentei nenhum comentário, nenhuma explicação. Apenas deixei que todos vissem quem era realmente minha sogra e o papel do meu marido nisso tudo. Estava na hora deles conhecerem a verdadeira face daquela família perfeita que tanto se orgulhavam de ter. Sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o sol começar a se pôr. Sabia que logo meu celular começaria a explodir de notificações, mas por enquanto, aproveitei o silêncio. Havia uma sensação estranha dentro de mim. Não, era exatamente satisfação. Talvez fosse apenas a calma que precede a tempestade. Mas uma coisa eu sabia com certeza: nada seria como antes. E pela primeira vez, isso não me assustava mais. As horas se passaram e, surpreendentemente, meu celular permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mas eu podia ver que todos tinham visualizado o vídeo no grupo da família. E mais, o vídeo havia sido encaminhado várias vezes, circulando entre outros grupos familiares que eu nem mesmo conhecia. O silêncio era ensurdecedor. O que antes me faria implorar por uma resposta, qualquer resposta, agora me dava uma satisfação inexplicável. Eles estavam em pânico, tentando controlar os danos antes que a imagem perfeita da família desmoronasse completamente. Voltei ao notebook e comecei a pesquisar sobre despejo. Como a casa estava no meu nome, eu tinha todo o direito de decidir quem poderia viver ali. Liguei para um amigo advogado, explicando a situação de forma resumida. Ele me orientou sobre os passos legais
garantindo que eu estava completamente dentro da lei. Eles não têm nenhum direito sobre a propriedade, ele confirmou. E como não há um contrato formal de aluguel, você pode simplesmente solicitar que saiam, dando um prazo razoável. Anotei todas as informações, sentindo-me mais segura. Não era apenas uma vingança emocional, era meu direito legal. Às 19 horas, meu marido finalmente me ligou. Sua voz estava diferente, não mais debochada como naquela manhã, mas carregada de raiva contida. O que você pensa que está fazendo? Ele perguntou, quase rosnando. Você expôs minha família, jogou nossa vida privada para todo mundo ver. Escutei em silêncio, deixando que ele descarregasse toda a sua indignação. Quando finalmente parou para respirar, respondi com uma calma que nem eu mesma sabia que possuía. Você está certo. Não precisava ser assim. Não precisava de vocês planejando me humilhar por meses. Não precisava de vocês fingindo uma doença para manipular meus sentimentos. Não precisava de vocês rindo da minha cara enquanto eu me preocupava sinceramente. Você está absolutamente certo. Não precisava ser assim, mas foi, porque vocês escolheram esse caminho. Ele tentou interromper, mas continuei. Quando voltarem, terão 48 horas para retirar seus pertences da minha casa. Sim, minha casa. Está no meu nome, caso você tenha esquecido. E a propósito, já consultei um advogado. Estou totalmente dentro da lei. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e pude sentir o choque nas respirações curtas dele. Ele não esperava isso. Esperava gritos, lágrimas, talvez até súplicas, mas não essa mulher fria e calculista que eu havia me tornado em questão de horas. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem de voz da minha sogra. A voz dela, antes arrogante e debochada, agora estava embargada, quase chorosa. Você não entende. Eu só queria proteger meu filho. Ele merece alguém melhor, alguém do nosso nível social. Isso foi só um susto para você entender seu lugar. Nós podemos conversar quando voltarmos, resolver isso como adultos. Ouvi a mensagem, 2 vezes incrédula com a audácia dela. Respirei fundo e gravei uma resposta. Mas em vez de palavras minhas, enviei apenas um recorte de áudio do vídeo dela mesma dizendo: ela vai cair direitinho. Depois, bloqueei seu número. Bloqueei também o número do meu sogro e do meu marido. Se quisessem falar comigo, teriam que esperar até voltar. Durante a noite começaram a chegar mensagens de outros membros da família, alguns em apoio a eles, dizendo que eu estava exagerando, que era apenas uma brincadeira. Outros, e isso me surpreendeu, demonstrando choque e indignação com o comportamento deles. A tia mais velha do meu marido, uma senhora que sempre me tratou com frieza, enviou uma mensagem longa pedindo desculpas pelo comportamento da família e dizendo que estava profundamente decepcionada com o sobrinho e especialmente com a cunhada. Não respondi a nenhuma mensagem. Em vez disso, comecei a colocar em prática o plano que havia elaborado. Meu padrinho é advogado, e ele sempre foi como um pai para mim desde que perdi o meu biológico na adolescência. Liguei para ele e contei tudo, sem omitir nenhum detalhe. Ele ficou em silêncio por algum tempo e depois disse: venha até meu escritório amanhã cedo. Vamos resolver isso da maneira correta. Passei o resto da noite organizando documentos, reunindo provas, separando o que era exclusivamente meu, do que pertencia ao meu marido ou aos meus sogros. Era surreal como, em algumas horas, todo o amor que eu sentia havia se transformado em determinação fria. Talvez o amor nunca tenha existido de verdade, pelo menos não da parte dele. Ou talvez tenha sido destruído ao longo do tempo pelos comentários venenosos da minha sogra, pelas manipulações constantes, pela fraqueza do meu marido em defender nossa relação. Não importava mais. O que importava agora era que eu havia acordado de um sonho doloroso e, pela primeira vez em muito tempo, estava totalmente lúcida. Olhei para a aliança no meu dedo e a retirei, colocando-a sobre a mesa de cabeceira. O círculo dourado que antes representava união e amor eterno, agora não passava de um símbolo de traição e mentiras.
Pela manhã, me encontrei com meu padrinho em seu escritório. Ele já havia preparado toda a documentação necessária, uma notificação formal de despejo, uma solicitação de medida protetiva caso eles tentassem me intimidar ou coagir, e até mesmo uma petição inicial para divórcio. Quero que tenha tudo em mãos quando eles voltarem, ele explicou. Sem brechas, sem espaço para manipulação. Eles vão tentar de tudo para reverter a situação. Você sabe disso. Eu sabia. Conhecia bem o suficiente aquela família para entender que não desistiriam facilmente, especialmente minha sogra. Ela tentaria usar todos os recursos emocionais possíveis. Chorar, implorar, ameaçar, culpar. Mas eu estava preparada. Enquanto assinava os documentos, senti uma pontada de tristeza. Não pela situação atual, mas pelo tempo perdido. Pelos anos dedicados a um relacionamento que, agora percebia, sempre foi tóxico. Como não percebi antes? Perguntei, mais para mim, mesma do que para meu padrinho. Ele colocou a mão em meu ombro com um olhar compreensivo. Às vezes estamos tão dentro da situação que não conseguimos enxergar o quadro completo. O importante é que você está vendo agora. Voltei para casa determinada a finalizar os preparativos. A viagem deles duraria mais 5 dias, segundo o itinerário que encontrei no e-mail do meu marido. 5 dias para reorganizar minha vida, para me preparar emocionalmente para o confronto que viria. Decidi mudar as fechaduras da casa imediatamente, chamando um chaveiro que veio no mesmo dia. Também instalei câmeras de segurança nas entradas principais. Não confiava que eles respeitariam minha privacidade ou propriedade após lerem a notificação de despejo. À tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era meu sogro, provavelmente ligando de outro telefone já que eu havia bloqueado o dele. Deixei cair na caixa postal. A mensagem que ele deixou era exatamente o que eu esperava. Ameaças veladas, tentativas de intimidação, promessas de que eu me arrependeria se não reconsiderasse. Guardei a mensagem como mais uma prova de assédio, caso precisasse usar, futuramente. A noite caiu e com ela veio um misto de ansiedade e determinação. Preparei um envelope contendo cópias dos vídeos que estavam no pendrive, uma carta fria e direta explicando minha decisão e os documentos legais que meu padrinho havia preparado. Deixei o envelope sobre a cama do quarto que dividia com meu marido com uma nota simples. Vocês têm 48 horas para sair quando voltarem. Aproveitem o pôr do sol de Noronha. Vai ser o último momento de paz por um bom tempo. Os dias seguintes foram surreais. Era como se eu estivesse vivendo em uma bolha, desconectada do mundo exterior. Parei de atender ligações, de ler mensagens. Avisei no trabalho que precisaria de alguns dias de folga por motivos pessoais. Meu chefe, conhecendo minha dedicação e responsabilidade habituais, não questionou. Passei o tempo reorganizando a casa, removendo fotos, objetos que me lembravam deles. Foi um processo catártico, como limpar não apenas o espaço físico, mas também meu espírito. Em um momento de impulso, entrei no quarto dos meus sogros, que na verdade era um quarto de hóspedes que eles haviam se apropriado, e comecei a embalar seus pertences. Não com raiva ou violência, mas com uma frieza metódica. Dobrei roupas, organizei objetos pessoais, coloquei tudo em caixas que rotulei cuidadosamente. Fiz o mesmo com as coisas do meu marido. Não quebrei nada, não danifiquei nada. Queria mostrar que, mesmo diante da crueldade deles, eu ainda mantinha minha dignidade. As caixas ficaram empilhadas no corredor, prontas para serem levadas quando eles retornassem. Na véspera do retorno deles, recebi uma ligação da minha mãe. Ela estava preocupada, pois eu havia sumido das redes sociais e respondia suas mensagens com monossílabos. Decidi contar tudo a ela, sem omitir nenhum detalhe. Ao contrário do que eu temia, ela não demonstrou pena ou me tratou como vítima. Em vez disso, expressou uma fúria que nunca havia visto antes. Eles vão pagar por isso, ela disse, com uma determinação que me lembrou a minha própria. Ninguém machuca minha filha assim e sai impune. Tentei acalmá-la, explicando que já estava tomando as medidas necessárias,
mas parte de mim se sentiu reconfortada por seu apoio feroz. Ela se ofereceu para vir ficar comigo durante o confronto, mas recusei. Isso era algo que eu precisava, enfrentar sozinha. Precisava olhar nos olhos deles e mostrar que aquela mulher que eles subestimaram, aquela que achavam que iria desmoronar com a humilhação, não existia mais. Em seu lugar estava alguém mais forte, mais determinada e, acima de tudo, livre das manipulações e jogos emocionais que haviam dominado nossa relação por tanto tempo. Depois de desligar, sentei na varanda com uma taça de vinho, observando o céu noturno. Havia uma estranha paz dentro de mim, algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, ainda não, mas era o começo de algo novo. Uma chance de reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Finalmente chegou o dia do retorno deles. Acordei cedo, com uma sensação de finalidade. Tomei um banho demorado, me vesti com cuidado, escolhendo roupas que me faziam sentir confiante e forte. Passei o dia em um estado de alerta tranquilo, como a calma antes da tempestade. Por volta das 5 da tarde, ouvi o som de carros se aproximando. Olhei pela janela e vi o táxi parando em frente à casa. Meu coração acelerou, mas não de medo. Era mais uma antecipação, como um atleta prestes a iniciar uma corrida, para a qual treinou arduamente. Primeiro desceu meu sogro, depois minha sogra, e por último, meu marido. Eles pareciam relaxados, bronzeados, felizes, completamente alheios ao que os esperava. Observei enquanto pagavam o taxista e pegavam as malas. Quando se aproximaram da porta, notaram que a fechadura estava diferente. Vi a confusão em seus rostos, seguida por irritação. Meu marido tentou usar sua chave, sem sucesso. Foi quando ele levantou o olhar e me viu pela janela. Nossos olhares se cruzaram por um breve momento, e pude ver um misto de surpresa e incerteza em seus olhos. A arrogância de antes havia desaparecido. Desci lentamente as escadas e abri a porta, mantendo-me no batente, bloqueando a entrada. "Vocês receberam minhas mensagens?" Perguntei calmamente. Minha sogra deu um passo à frente, tentando recuperar o controle da situação. "Isso é ridículo", ela disse, a voz trêmula de raiva contida. "Você não pode nos impedir de entrar. Em nossa própria casa." Sorri levemente, um sorriso que não alcançava meus olhos. "Na verdade, posso sim. Esta casa está no meu nome, como vocês bem sabem. E como não temos nenhum contrato formal de aluguel ou coabitação, legalmente, vocês são apenas hóspedes que não são mais bem-vindos." Vi o rosto dela empalidecer sob o bronzeado recente. Meu marido tentou intervir, dando um passo em minha direção. "Vamos conversar sobre isso como adultos", ele disse, usando o mesmo tom conciliatório que sempre usava quando queria que eu cedesse em algo. "Você está sendo impulsiva. Não é assim que se resolve as coisas." Senti uma pontada de raiva ao ouvir suas palavras condescendentes, mas mantive a compostura. "Não há nada para conversar", respondi. "Vocês fizeram sua escolha quando decidiram me humilhar. Agora estou fazendo a minha. As caixas com seus pertences estão no corredor. Tem 48 horas para retirar tudo, conforme a notificação legal que deixei. Se precisarem de um lugar para ficar esta noite, suponho que possam reservar um quarto de hotel. Afinal, tiveram dinheiro para uma viagem a Fernando de Noronha, não é mesmo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a compreensão nos olhos deles. Eles realmente não esperavam que eu reagisse assim. Provavelmente imaginaram que eu choraria, imploraria por explicações, tentaria consertar as coisas. Meu sogro foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de ameaças mal disfarçadas. "Você não pode fazer isso. Nós investimos nosso dinheiro nesta casa." Mantive-me firme, olhando diretamente em seus olhos. "Sugiro que consultem um advogado. Verão que estou totalmente dentro da lei. E sobre o investimento. Vocês escolheram não colocar seus nomes no contrato. Foi decisão de vocês, não minha." Meu marido, percebendo que a situação estava fugindo ao controle, mudou de tática. Sua expressão se suavizou,
e ele tentou pegar minha mão, um gesto que dias atrás teria funcionado perfeitamente. Amor, sei que o que fizemos foi errado. Foi uma brincadeira de mau gosto, admito. Mas não podemos resolver isso de outra forma? Tantos anos juntos, jogados fora por causa de um erro? Recuei instintivamente ao seu toque, como se suas mãos queimassem minha pele. Um erro? Repeti, incrédula. Você chama de erro algo que planejaram por meses? Algo que gravaram para assistir depois e rir da minha humilhação? Não, isso não foi um erro. Foi uma escolha. Uma escolha que mostrou exatamente quem vocês são. Minha sogra, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, explodiu em uma raiva que provavelmente estava contendo desde que viram o meu vídeo no grupo familiar. Você é uma ingrata! Gritou ela. Nós demos tudo a você. Um lugar para morar, uma família, status social que você nunca teria sem meu filho. Senti um calafrio percorrendo minha espinha ao ouvir suas palavras. Palavras que revelavam a verdadeira natureza da relação que tentaram estabelecer comigo desde o início. Não como um membro da família, mas como alguém que deveria ser eternamente grata por ter sido aceita por eles. Vocês não me deram nada, respondi calmamente. Esta casa foi comprada com meu dinheiro também. Quanto à família e ao status social, bem, agora vejo que o preço era alto demais. Virei-me para entrar, mas antes, olhei mais uma vez para meu marido. Pela primeira vez, desde que o conheci, vi medo em seus olhos. Não medo de me perder, mas medo das consequências de suas ações. Suas coisas estarão na garagem amanhã às 9, podem vir buscar. Depois disso, não quero mais ver nenhum de vocês. Fechei a porta e a tranquei, ignorando os gritos e ameaças que se seguiram. Eles continuaram do lado de fora por algum tempo, alternando entre exigências, súplicas e ameaças. Eventualmente, ouvi o som de um carro partindo. A tempestade havia passado, pelo menos por enquanto. Passei a noite seguinte em estado de alerta, temendo que eles pudessem voltar e tentar entrar à força. As câmeras que instalei me davam alguma segurança, mas ainda assim, mal consegui dormir. De manhã, conforme prometido, levei as caixas para a garagem. Pontualmente às 9h, vi o carro do meu sogro se aproximando. Desta vez, apenas ele e meu marido vieram. Estavam sombrios, com expressões duras. Acho que finalmente haviam entendido que não conseguiriam me manipular de volta para a situação anterior. Observei pela câmera enquanto carregavam as caixas para o carro. Em determinado momento, meu marido olhou diretamente para a câmera, como se soubesse que eu estava assistindo. Vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes. Não era raiva, nem tristeza, mas uma espécie de vazio, como se de repente percebesse que havia perdido algo valioso por escolha própria. Quase senti pena, mas então me lembrei dos vídeos, das risadas, da crueldade planejada, e o sentimento se dissipou rapidamente. Eles terminaram de carregar tudo em silêncio e foram embora, sem tentar mais uma vez me convencer ou ameaçar. Talvez tivessem finalmente compreendido a gravidade do que haviam feito. As semanas seguintes foram surreais. Recebi notificações de que meu marido havia contratado um advogado para contestar o despejo, alegando direitos sobre a propriedade por ser meu cônjuge. Meu padrinho me assegurou que, mesmo nessa situação, a lei estava ao meu lado, especialmente considerando as circunstâncias e a documentação que tínhamos. O processo de divórcio foi iniciado, e com ele vieram todas as complicações e burocracias esperadas. Minha sogra tentou entrar em contato várias vezes, alternando entre mensagens raivosas e tentativas patéticas de reconciliação. A última dizia que eu estava destruindo a família e que um dia me arrependeria de minha teimosia. Guardei todas como evidência de assédio. Alguns membros da família do meu marido se posicionaram contra mim, mas surpreendentemente, muitos outros demonstraram apoio discreto, enviando mensagens de solidariedade e até informações sobre os próximos passos que meus sogros planejavam.
Parece que o vídeo que enviei havia aberto os olhos de muita gente sobre a verdadeira natureza daquela família perfeita. No trabalho, me concentrei ao máximo para não deixar que a situação pessoal afetasse meu desempenho. Precisava mais do que nunca ser financeiramente independente e estável. Meus colegas notaram a mudança em mim. Não estava apenas mais séria, mas também mais assertiva, mais confiante. A mulher que se deixava intimidar facilmente havia ficado para trás, substituída por alguém que conhecia seu valor, e não tinha medo de estabelecer limites claros. O divórcio foi finalizado mais rápido do que eu esperava, graças à habilidade do meu padrinho e às provas contundentes que tínhamos. Meu ex-marido acabou desistindo de contestar o despejo, provavelmente percebendo que era uma batalha perdida, especialmente com os vídeos circulando entre a família e amigos próximos. Ainda assim, ele tentou uma última jogada. Propôs um acordo financeiro em que eu ficaria com a casa se ele recebesse uma compensação justa pelo investimento da família dele. Meu padrinho apenas riu quando recebemos a proposta. Eles realmente não entendem que não tem poder de barganha aqui, não é? Ele comentou, devolvendo uma contraproposta em que eu mantinha a casa e todos os bens adquiridos durante o casamento, sem nenhuma compensação. A resposta foi raivosa, como esperado, mas eventualmente ele cedeu, provavelmente mais preocupado com sua imagem pública do que com o dinheiro em si. Assinamos os papéis finais em uma tarde chuvosa. Enquanto via sua assinatura no documento que encerrava oficialmente nosso casamento, senti um misto de alívio e tristeza. Não pela perda do relacionamento, que agora eu entendia ter sido baseado em mentiras, mas pelo tempo perdido, pelos sonhos que construí ao lado de alguém que nunca realmente me amou. Saí do escritório do advogado e caminhei pela rua molhada, sentindo as gotas de chuva se misturarem às poucas lágrimas que ainda tinha para derramar. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de libertação, como se finalmente pudesse fechar um capítulo doloroso e começar a escrever um novo, com minhas próprias palavras, sem interferências ou manipulações. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem do meu ex-sogro. Era curta, mas surpreendentemente sincera. Sei que não mereço seu perdão, mas quero que saiba que lamento profundamente meu papel nisso tudo. Minha esposa e meu filho podem não reconhecer o erro que cometemos, mas eu reconheço. Não respondi. Palavras não poderiam desfazer o dano causado. Além disso, desconfiava que poderia ser apenas mais uma tentativa de manipulação. Os meses seguintes foram de reconstrução. Renovei a casa completamente, pintando as paredes, trocando os móveis, eliminando qualquer vestígio daquela família que havia tentado me destruir. Cada mudança era como uma afirmação de minha nova identidade, uma declaração de independência. No trabalho, recebi uma promoção. O foco intenso que dediquei às minhas responsabilidades durante todo aquele período caótico havia sido notado e recompensado. Comecei a sair mais, a reconectar com amigos que havia deixado de lado durante o casamento, muitas vezes por pressão sutil da minha ex-sogra, que sempre criticava minhas amizades simplórias. Uma noite, encontrei por acaso uma antiga colega de faculdade em um café. Ela me contou que era divorciada há 2 anos e como isso havia sido libertador, apesar do medo inicial. A gente sempre acha que vai desmoronar sozinha, ela disse. Mas, na verdade, às vezes é só quando ficamos sozinhas que descobrimos quem realmente somos. Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Durante tanto tempo, havia permitido que minha identidade fosse moldada pelas expectativas e julgamentos alheios. Agora, finalmente, estava redescobrindo quem eu era sem todas aquelas influências tóxicas e gostando do que encontrava. Quase 1 ano depois do incidente em Fernando de Noronha, recebi um envelope no correio. Não tinha remetente, apenas meu nome e endereço em uma caligrafia que não reconheci imediatamente. Dentro, havia uma carta manuscrita e algumas fotos antigas. A carta era da minha ex-sogra. As primeiras linhas eram previsíveis. Lamentações sobre como eu havia destruído a família,
afirmações de que ela sempre teve as melhores intenções, que eu havia entendido tudo errado. Mas à medida que continuava lendo, notei uma mudança no tom. Ela falava sobre como seu filho, meu ex-marido, havia se mudado para outro estado após o divórcio, como raramente ligava ou visitava. Como o marido dela estava distante e frio, culpando-a pela situação. Como os familiares que antes a admiravam, agora a evitavam em reuniões. As últimas linhas me surpreenderam. Você venceu. Tirou tudo de mim, meu filho, meu status na família, minha casa. Espero que esteja satisfeita. Senti um calafrio ao ler aquelas palavras. Ela ainda não entendia. Nunca havia sido uma competição. Eu não queria vencer, só queria ser respeitada, tratada com dignidade. As fotos que acompanhavam a carta eram de eventos familiares antigos, casamentos, aniversários, reuniões de Natal. Em todas elas, minha ex-sogra estava no centro, sempre rodeada de pessoas sorridentes, sempre parecendo importante e admirada. Era como se ela estivesse tentando me lembrar de seu antigo status, da influência que um dia teve. Ou talvez, de maneira distorcida, tentando despertar alguma compaixão, mostrando o que havia perdido. Fiquei olhando para aquelas imagens por um longo tempo, pensando em como as aparências podem ser enganosas. Naquelas fotos, eles pareciam a família perfeita, unida, amorosa, feliz. Como tantas vezes eu havia desejado fazer parte daquilo, ser realmente aceita por eles. Como havia me esforçado para agradar, para me encaixar. E todo aquele tempo, por trás dos sorrisos e abraços, havia julgamento, desdém, planos para me humilhar. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei em uma gaveta junto com as fotos. Não por sentimentalismo, mas como um lembrete. Um lembrete de que as aparências enganam, de que nem sempre aqueles que deveriam nos amar são capazes disso, e de que, às vezes, a verdadeira família são as pessoas que escolhemos ter ao nosso lado, não aquelas conectadas a nós por laços de sangue ou documentos legais. 2 anos se passaram desde aquele dia em que acordei cedo para fazer um bolo de aniversário para alguém que planejava me humilhar. 2 anos de descobertas, crescimento e, acima de tudo, paz. A casa que antes era palco de tensões e manipulações, agora era meu santuário. Redecorei cada cômodo, transformando-a em um espaço que refletia quem eu realmente era, não o que outros esperavam que eu fosse. No trabalho, assumi um cargo de liderança, algo que jamais teria imaginado possível nos tempos em que minha autoconfiança era constantemente minada por comentários velados e críticas sutis. Fiz novas amizades, genuínas e baseadas em respeito mútuo. E para minha surpresa, até mesmo comecei um novo relacionamento. Lentamente, com cautela, mas com uma clareza que não tinha antes sobre o que queria e merecia. Ainda recebo notícias ocasionais da família do meu ex-marido, geralmente através de conhecidos em comum. Soube que ele se casou novamente, apenas 8 meses após nosso divórcio. Uma parte de mim sentiu pena de sua nova esposa, imaginando se ela também seria vítima das manipulações da minha ex-sogra. Mas outra parte esperava que ele tivesse aprendido algo com tudo aquilo, que talvez tivesse encontrado a coragem para estabelecer limites saudáveis com sua mãe. Quanto à minha ex-sogra, as últimas notícias que tive foram que ela e o marido se separaram. Aparentemente, o fracasso do plano contra mim havia criado uma fissura irreparável no casamento deles. Ele a culpava pela perda da casa, pelo afastamento do filho, pelo constrangimento social. Ela, incapaz de aceitar sua responsabilidade, culpava a todos. A mim, ao marido, ao filho, até mesmo ao destino. Nunca mais tentou me contatar após aquela carta. Parte de mim se pergunta se ela algum dia realmente compreendeu o impacto de suas ações, se chegou a sentir genuíno arrependimento. Mas outra parte, a mais sábia, a que emergiu das cinzas daquela humilhação planejada,
entende que algumas pessoas são incapazes de olhar para si mesmas com honestidade, de reconhecer seus erros, de crescer a partir da dor que causam. E isso talvez seja a maior punição que poderiam receber. Ficar presas em um ciclo interminável de culpar os outros, incapazes de encontrar paz ou evoluir como seres humanos. Por mais dolorosa que tenha sido minha jornada, sou grata pelo crescimento que me proporcionou, pela força que descobri ter, pela clareza que ganhei sobre quem sou e o que mereço. Na semana passada, recebi um convite inesperado. A tia do meu ex-marido, aquela mesma senhora que me surpreendeu com sua mensagem de apoio após o incidente, estava completando 70 anos e faria uma celebração. No cartão, escrito à mão, ela dizia que, apesar de tudo, ainda me considerava parte da família, da parte boa da família. Ela frisou. Fiquei em dúvida se deveria ir. Por um lado, tinha carinho por ela, que sempre me tratou com respeito, mesmo nos momentos mais difíceis. Por outro, temia encontrar meu ex-marido, minha ex-sogra, reviver memórias dolorosas. Depois de muito pensar, decidi comparecer. Não por eles, não pelo passado, mas por mim mesma. Para mostrar a mim mesma que havia superado, que aquelas pessoas não tinham mais poder sobre minhas emoções ou decisões. No dia da festa, vesti-me com cuidado, escolhendo um vestido que me fazia sentir confiante e bonita. Dirigi até o local com o coração acelerado, mas a cabeça erguida. Ao entrar no salão, senti alguns olhares se voltarem para mim. Alguns curiosos, outros surpresos. A aniversariante veio me receber com um abraço caloroso. Que bom que veio. Ela sussurrou em meu ouvido. Mostra que você é maior que tudo isso. Olhei ao redor, procurando por rostos familiares, temendo e ao mesmo tempo esperando ver meu ex-marido ou minha ex-sogra. Eles não estavam lá. Segundo a aniversariante, minha ex-sogra havia se recusado a vir quando soube que eu tinha sido convidada. Meu ex-marido estava viajando com a nova esposa. De certa forma, foi um alívio. Pude relaxar e até mesmo aproveitar a festa, conversando com pessoas que não via há anos. Algumas pareciam constrangidas, como se não soubessem como agir comigo, após tudo o que aconteceu. Outras foram surpreendentemente amigáveis, compartilhando histórias de suas próprias experiências com minha ex-sogra. Aparentemente, eu não havia sido a única vítima de suas manipulações ao longo dos anos. Um primo do meu ex-marido, depois de algumas taças de vinho, confessou. Sempre soubemos como ela era. Ninguém teve coragem de enfrentá-la como você. No final da noite, quando estava prestes a ir embora, a aniversariante me chamou para um canto tranquilo. Você sabe que ela nunca vai mudar, não é? Disse referindo-se à minha ex-sogra. Pessoas como ela não aprendem com seus erros, só encontram novas vítimas. Assenti, sabendo que era verdade. Mas você, ela continuou, segurando minhas mãos, você mudou. E para melhor. É raro ver alguém transformar tanta dor em força. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Era verdade. Toda aquela experiência horrível havia me transformado. Não apenas em alguém mais forte ou mais cautelosa, mas em alguém mais consciente de seu próprio valor, de seus limites, de sua capacidade de superar adversidades. Hoje faz exatamente 3 anos desde aquela ligação de vídeo que virou minha vida de cabeça para baixo. 3 anos desde que vi meu ex-marido, meu ex-sogro e minha ex-sogra em uma praia paradisíaca, rindo da minha ingenuidade, comemorando a humilhação que haviam planejado com tanto cuidado. 3 anos desde que descobri que aqueles que deveriam me amar e proteger eram os mesmos que conspiravam para me machucar. Sentada na varanda da minha casa, que agora é verdadeiramente minha em todos os sentidos, com uma taça de vinho, observo o sol se pôr e reflito sobre tudo o que aconteceu desde então. Sobre como algo tão doloroso pôde, paradoxalmente, trazer tanta clareza e crescimento. Sobre como perder aquela família, na verdade, me libertou para encontrar pessoas que realmente se importam comigo, que me valorizam pelo que sou, não pelo que esperam que eu seja.
sobre como às vezes precisamos perder algo que pensávamos querer desesperadamente para perceber que merecemos muito mais. Não sinto mais raiva quando penso neles, nem mesmo ressentimento. O que sinto é uma espécie de gratidão distante. Não por suas ações que foram cruéis e imperdoáveis, mas pelo aprendizado que me proporcionaram, pela pessoa que me tornei por causa, ou apesar daquele dia. Recebi notícias recentemente de que minha ex-sogra está doente. Dessa vez, é real. Um problema cardíaco sério que exigiu cirurgia. O primo do meu ex-marido me contou, pensando, que eu gostaria de saber. Confesso que por um breve momento, muito breve, senti um impulso quase irônico de ligar para ela, de perguntar se precisava de algo, talvez até mesmo de fazer um bolo e levar flores. Mas logo passou. Não por maldade ou vingança, mas porque entendi que algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer assim. Que manter distância não é falta de perdão, é autopreservação. Que posso desejar bem a alguém de longe, sem precisar me colocar novamente em uma posição vulnerável. A verdade é que hoje me sinto livre. Livre das expectativas impossíveis, das críticas constantes, das manipulações sutis. Livre para ser quem sou, sem pedir desculpas ou tentar desesperadamente me encaixar onde não pertenço. A casa que eles queriam tomar de mim tornou-se um símbolo dessa liberdade. Não apenas um espaço físico, mas um testemunho de que podemos reconstruir nossas vidas em nossos próprios termos, que podemos transformar lugares de dor em santuários de paz. Quando penso naquela manhã, há 3 anos, em que acordei cheia de esperança para fazer um gesto de bondade para alguém que planejava me ferir, não sinto mais a dor aguda que um dia senti. Em vez disso, vejo aquele momento como um divisor de águas. O fim de uma vida baseada em ilusões e o início de uma jornada em direção à autenticidade e à verdadeira paz. E por isso, por mais estranho que possa parecer, sou grata. Estou em paz agora. Verdadeiramente em paz. Quem diria que uma humilhação tão grande poderia, eventualmente, levar a uma libertação ainda maior? A vida tem dessas ironias. E eu, finalmente, aprendi a apreciá-las.